No Brasil, milhões de famílias vivem em imóveis irregulares, sem o direito da sua devida documentação. Essa realidade não afeta só a segurança das pessoas, mas também o desenvolvimento do próprio município. Estima-se que mais da metade dos imóveis do Brasil são irregulares, ou seja, sem escritura, sem matrícula, sem a devida documentação formal, garantindo que quem construiu aqueles imóveis com tanto esforço seja o respectivo dono. É isso que veremos nesse documentário, REURB, o peso da irregularidade. No bairro São Miguel da Conquista, em Marabá, centenas de famílias que vivem há quase 20 anos enfrentam o risco de despejo devido a uma disputa judicial. E é por isso que estamos aqui no bairro São Miguel da Conquista para saber o que a população acha das suas casas não regularizadas. Para a dona Ana e o senhor Alisson, que são moradores do bairro São Miguel da Conquista, o terreno é parte de sua história. Mas agora esses moradores enfrentam a ameaça do despejo. Só o documento de compra e venda mesmo. Já, mas não tem como, né? Porque o bairro não é legalizado. Aí não tem como fazer regularização. Era mais segurança, né? Porque com certeza já era seguro, não tava com esse negócio de estar querendo pagar para outras pessoas, né? Já paga só para uma pessoa, já era nossa. Já o senhor Alisson fala sobre a importância da regularização do seu imóvel e o quanto isso impacta a sua vida. Com certeza, né? Porque a gente tem naquele documento aquela certeza do que é da gente, a gente tem mais uma segurança, né? A gente tem mais aquela certeza do que a gente tá mais seguro com o terreno da gente, com o imóvel da gente. A REURB pode ser uma ferramenta que muitas comunidades precisam para garantir o direito à propriedade e viver com dignidade. Mas, para que isso aconteça, é necessário que os moradores se mobilizem e que o poder público atue ativamente na implementação do programa. O processo que já transitou em julgado obriga os moradores a pagar pelos terrenos ou desocupar a área. A Defensoria Pública, juntamente com os moradores do bairro, no dia 2 de novembro de 2024, compareceram na Câmara Municipal de Marabá, buscando alternativas para evitar o despejo massivo e assegurar os direitos das famílias. A Defensoria Pública do Estado do Pará, no dia de hoje, pretende informar a população. Temos como atribuição constitucional a defesa do vulnerável, seja no âmbito judicial, seja no âmbito extrajudicial. Aqui será um dia para informar sobre as providências processuais que já estão sendo adotadas, como também as extrajudiciais que se colocam como possíveis, a exemplo da regularização fundiária. Embora o cenário pareça desfavorável para os moradores, existe uma saída: a regularização fundiária urbana, conhecida como REURB. Um programa federal criado para regularizar a posse de propriedades em áreas urbanas e dar a milhares de brasileiros o direito à moradia formalizada. A irregularidade ela traz um peso, pois sem o necessário documento a pessoa não consegue financiar, fazer um empréstimo, não consegue vender. E isso, quando acaba recorrendo ao setor judicial, o resultado pode ser devastador. Para entender melhor, estivemos com a bancária Ana Marta, que nos explicou sobre os desafios enfrentados no sistema bancário. Olha, primeiro que você não pode contar como patrimônio, né? Se o imóvel não é regularizado, infelizmente, se você quiser pleitear um crédito numa instituição financeira, você não vai conseguir dar em garantia este imóvel. Então essa é uma das maiores desvantagens, porque você não pode nem contar esse imóvel como patrimônio. Olha, em relação a crédito, não é que afete, porque se você tem uma outra garantia, você consegue acessar o crédito, tá? Porém, se você quer um financiamento maior,
acontece que você não tem um respaldo patrimonial para estar apresentando como garantia. Então, se você deseja pleitear um crédito grande, por exemplo, 150 mil, 200 mil para investimento, a instituição financeira vai pedir uma garantia real. Se esse imóvel não está regularizado, você não consegue dá-lo em garantia. Sempre que você vai dar um imóvel em garantia, você tem que apresentar a matrícula cartorária. Se você não tem essa matrícula, não tem como apresentá-lo em garantia. O processo de regularização de imóveis é burocrático e muitas vezes caro. Entender o procedimento e documentos necessários é o primeiro passo para regularizar a sua propriedade. Estivemos também com o Dr. Marcos Alberto, oficial do Registro de Imóveis de Marabá, para compreender o funcionamento do sistema de regularização de imóveis por meio de um cartório extrajudicial. Eu acho que a principal é a falta de conhecimento, uma falta de parâmetro, porque realmente as pessoas elas acham que é muito difícil, mas o processo é simples. O município de Marabá ele é bem tranquilo, tem sido rápido os processos, as pessoas acham que vão demorar muito, só que ninguém nunca começa. Nas áreas que são do município, a gente tem percebido que o município tem dado uma resposta muito rápida. E no cartório também. Os custos também, as pessoas geralmente reclamam, mas o Brasil tem um dos menores custos do mundo em relação à regularização. Mas, na minha opinião, é mais falta de conhecimento mesmo do processo. Acham que é muito complicado. Mas o processo ele é fácil, ele é rápido e tem uma resposta rápida do poder público. Para registrar não precisa de advogado. Se o imóvel já estiver matriculado, se ele tiver uma matrícula específica, ele precisa de uma escritura feita por um tabelião, ou então um instrumento particular que tenha força de escritura pública. Então, quando a pessoa compra um imóvel financiado por algum banco, aquele título ele serve como registro. Compra e venda normal, doação, esses institutos normais ele não exige a presença do advogado, apenas inventário, divórcio, essas questões que envolvem realmente direitos disponíveis que precisa de advogado. Quando há litígio, né? Quando há litígio, sim. A uso capião também, uma forma de regularização, exige advogado. A própria adjudicação compulsória também exige advogado. Hoje a gente tem percebido que muitos institutos jurídicos que antes eram que estavam apenas afetos ao Poder Judiciário, migraram para o cartório. Um deles é a retificação diária. Antigamente era só judicial, desde 2004 passou para o cartório. Então você imagina que você ia retificar 1 metro da área, você tinha que provocar o Poder Judiciário. Olha só o transtorno para um juiz, né, para a estrutura do Poder Judiciário. Hoje nós temos a adjudicação compulsória, temos o uso capião, nós temos a retificação, nós temos a alienação fiduciária, a hipoteca também, que agora pode ser executada aqui pelo cartório. E no caso do uso capião especificamente, o advogado ele lavra um ato notarial com um tabelião, vai declarar lá a sua posse, os documentos que ele tem, vai fazer uma petição e o oficial de justiça, o oficial de imóveis, ele vai protocolar esse imóvel e, estando tudo ok, vai intimar o proprietário da matrícula, quem tem direito nessa matrícula. Não havendo oposição, ou se ele ficar em silêncio, o oficial ele pode formar a convicção dele, entender que realmente cumpriu os requisitos da uso capião e deferir o pedido e qualificar positivamente e registrar o título de forma originária para a pessoa que é ocupante. O mesmo processo que havia no Poder Judiciário. A única diferença é que o oficial, se houver oposição, se houver alguma contestação, ele não tem o poder de decidir. Ele tem que remeter para um juiz competente para poder... O oficial ele só trabalha no âmbito da legalidade. A gente não tem poder decisório de decidir o direito como um juiz. A gente tem poder de verificar se os requisitos legais estão sendo cumpridos. Uma vez ok, a gente faz o deferimento do pedido e registra o título. A ata da uso capião, e tanto a adjudicação compulsória também, é feita por um tabelião de notas. Qualquer tabelião de notas do município. Então a gente já tem uma jurisdição limitada. Aqui em Marabá nós temos hoje 3 cartórios de notas. Primeiro ofício, primeiro ofício que é aqui também conosco, no segundo ofício da colega, e Morada Nova. Então qualquer um desses notários podem fazer a ata notarial. A irregularidade de imóveis no Brasil é uma questão que vai muito além da burocracia. Ela envolve vidas, histórias e o sonho da casa própria. Programas como a REURB trazem uma luz no fim do túnel, mas a caminhada ainda é longa. Para os marabaenses e milhões de brasileiros,
a luta pela regularização continua. Agradecemos a todos os especialistas que contribuíram para o entendimento desse tema tão importante. Dr. José Erickson, defensor público, também nosso professor, Dr. Marcos Alberto, oficial do Cartório de Imóveis de Marabá, e a especialista Ana Marta. Suas explicações trouxeram clareza e esperança para aqueles que buscam o caminho para a legalidade. Agradecer também aos moradores que gentilmente compartilharam suas histórias e nos mostraram a realidade por trás da irregularidade, senhora Ana e senhor Alisson. Também não podia deixar de agradecer a nossa equipe de estudantes, Rodrigo Almeida, Ana Marta, Érica Rosa, Erismar Frazão e eu, David Sobral. Este documentário é dedicado a todos os brasileiros que lutam por sua casa, sua terra e seu futuro. E assim, meu muito obrigado a todos.